Muito bem, pessoal. Boa noite, então. Mais um encontro nosso da terceira jornada do diretor formador, o encontro de número 6, cujo tema é Se Liga na Avaliação. Na semana passada nós já tocamos nesse tema do Se Liga, mas nessa semana o foco do Se Liga está calcado nos sistemas avaliativos, tá bem? Então, que nós tenhamos um ótimo encontro. Antes de discutir aqui os objetivos do encontro de hoje, eu queria só relembrar para vocês aqueles nossos combinados de sempre, de preferência que você esteja no computador, né? Porque em cada encontro tem a tarefa a ser feita ao final do encontro, abrir o portfólio, ir no slide do dia e fixar ali, fazer a tarefa do dia. Então, dá preferência sempre a que você esteja no computador e também que você esteja centrado aqui no nosso encontro, né? Que você possa se desligar de qualquer distração agora e que possa focar aqui na nossa jornada, né? A participação tua é muito importante, os seus comentários, as suas observações, é muito importante para a nossa formação, tá bem? Então, vamos lá. Os objetivos do encontro de hoje primeiramente, discutir o papel da avaliação no contexto do Se Liga. Um segundo ponto é repensar instrumentos, estratégias e evidências de aprendizagem, que o Se Liga é o momento certo ali que permite a gente repensar, desenvolver novas estratégias ali no caso de avaliação, né? É um momento que se permite fazer isso, né? E, por último, compartilhar práticas para fortalecer a tomada de decisões pedagógicas. No encontro anterior, que também foi sobre o tema do Se Liga, onde foi pedido que os cursistas fizessem recordassem algumas situações do Se Liga do ano anterior, de 2024, foi assim muito rico, né? Tudo aquilo que os cursistas trouxeram das experiências de vocês do ano passado. Então, novamente, né, o compartilhar de algumas práticas, né, nos fortalece, né, as tomadas de decisões pedagógicas para planejar esse Se Liga que está próximo, que está chegando aí já em breve aí para as próximas semanas, né? Então, esses são os objetivos do encontro de hoje. Oi, Ricardo, pois não? Professor, só para avisar que eu consegui abrir lá o link, tá? Sim, então você consegue subir, né? Aham. Então eu só vou ler aqui e já vou parar a apresentação, tá bem? Tá bom. Então, esse próximo slide é uma atividade que nós vamos fazer, já que no encontro de hoje, ele começa com essa dinâmica, tá? Pensada para inspirar a reflexão sobre a avaliação. Qual que é a tarefa? Cada um de vocês deve escolher um número, aí tem de 1 a 10. Então, cada um de vocês deverá escolher um número, fazer a leitura da afirmação. Quando clicar em cima, por exemplo, clicou em cima do número 1, vai abrir ali uma frase, ali uma afirmação. E você, que escolheu o número 1, vai comentar ali. Não necessariamente você tem que concordar com a frase, tá bem? Você vai comentar baseado naquilo que você interpreta, tá? Ou você vai comentar positivamente, ou talvez você vai discordar da frase, né? Mas nós precisamos do teu comentário, tá? Então, eu vou sair para a apresentação e o Ricardo vai subir ali vai subir esse quadro. Tá aparecendo para vocês?
Sim. Aparecendo. Isso, clica aí. Ótimo. Aí eu vou chamar um cursista e o cursista vai escolher um número, tá, Ricardo? Aí você clica no número, por favor. Bom. Combinado. Deixa só eu terminar de relacionar o nome de vocês aqui. E a gente... Muito bem. Vamos começar ali com a Cecília, então. Cecília, por favor, escolhe um número de 1 a 10. 4. Número 4. Vai abrir ali uma frase, um texto, Cecília. Eu peço que você comente. Então, esse texto, número 4, por favor. Você tem até 2 minutos para comentar, tá? Avaliar também é criar oportunidades para que o estudante aprenda durante o processo. Fato, né? Então, avaliar não é só uma aplicação de um instrumento avaliativo. Como está bem dito aí, concordo bastante com a frase, é criar oportunidades, no plural, mais que uma, e isso vai se tornando um processo, que caiu como uma luva, esse tema aí, ontem, numa reunião de fluxo, a gente falando do Se Liga, então, os vários tipos de avaliação, né? Então, agora, no Se Liga, não dá mais para pensar o mais do mesmo. Então, são oportunidades diferenciadas que acaba se tornando um processo que coincidiu que também pela manhã nós tivemos um teatro feito por alunos do 6º ano sobre a questão da consciência negra, envolvendo um livro de literatura infantil, e daí eu provei para o professor que no Se Liga não é só para o aluno de recuperação, né? Falei, vocês observaram, porque todas as salas foram assistir o teatro, observaram que no grupo do teatro nós tínhamos alunos dos 3 níveis, o aluno avançado, o aluno mediano e o aluno de recuperação, e todos participaram do processo lindamente. Então, foram dadas oportunidades diferentes. E quem disse que eu não posso avaliar? Concordo plenamente com a frase. Muito bem, Cecília. Eu acho que sempre temos que estar aberto, né, a oportunizar, né, criar oportunidade para que o estudante aprenda durante o processo, né? Os estudantes, eles são diferentes, não adianta achar que todos vão aprender ao mesmo tempo, né? Alguns vão levar um tempinho a mais para aprender, às vezes mudando o método de ensino, tem um estudante que é mais auditivo, o outro é mais visual, né? Assim, tem toda uma gama de situações, né? Então, não podemos desprezar a questão de que nós precisamos estar sempre pensando em oportunizar oportunidades para que os estudantes possam aprender mais. Obrigado, Cecília. Kleber, escolhe um número, por favor, Kleber. Vamos aí de fim de jogo, dia do meu aniversário, dia 10. 10, é o Kleber. Peço que você comente ali a frase, tá, Kleber? Tá bom. Você tem 2 minutos. O professor precisa diversificar os instrumentos avaliativos para tornar visível a aprendizagem aprendizagem de todos. Com toda certeza, concordo plenamente. Como diz Raul Gil, tira o chapéu, porque aquele professor que fica só usando o mesmo instrumento de avaliação, mesma regra,
Mesma prova. Esses dias eu peguei uma professora, fui fazer uma observação da sala de aula, a professora estava riscando a data da prova para imprimir, para aplicar de novo, era de antes da pandemia. Falei, que bonito. Eu falei, gente, vocês estão malucos, gente. A escola tem 36 impressoras, vocês podem imprimir o que vocês quiserem, o quanto vocês quiserem. Tem 1 milhão de folhas de sulfite aí, vocês estão reaproveitando prova de anos de pandemia. Esse aluno de hoje não é o mesmo do aluno da pandemia, não. Para com isso, pelo amor de Deus. O pessoal de química ainda. Ela, mas a regra de química não mudou. Eu falei, mas o jeito de ensinar mudou, o jeito de aprender mudou. A regra pode não ter mudado, mas o jeito de fazer as coisas mudou. Então eu concordo plenamente. Tem que diversificar mesmo, tem que usar um monte de formas diferentes. A Cecília falou, a semana da minha reunião de fluxo também deu um quiprocó sem tamanho. Que eu fui falar que a gente vai poder ter um se liga para alunos que estão complicados com falta e não tem justificativa para isso. Nossa! Aí já viu, né? Não vou nem entrar na discussão. Eu sou um com você, Kleber, porque eu passei por essa situação também ontem. Tinha uma aluna muito boa, sabe? Que ela chegou no final do primeiro trimestre com notas excelentes. E só que de repente ela não simpatizou com a escola, você sabe, né? Nem sempre as coisas acontecem. E ela simplesmente pediu para não vir na aula. E a mãe dela deixou ela ficar em casa. Então, o segundo trimestre, ela veio pouco. E aí a nota dela caiu para a média 6. Todas as notas caiu média 6. Se tomar as notas do primeiro trimestre com a média 6, ela está bem ainda, entendeu? Ela ainda precisa de pouco aqui para fechar. Só que ela tem um número grande de faltas. Então eu fui falar para o pessoal, porque aí a gente conseguiu trazê-la de volta. Eu fui atrás do conselho tutelar, movimentei um monte o conselho, né, e tal, e aí consegui que o conselho fosse até na casa encontrar a mãe e obrigar a enviar a menina para a escola, pelo menos para fechar o ano, né? E a menina retornou. Aí eu fui falar para os professores, olha, lembra da aluna tal, aluna do 6º ano, está começando agora, tudo é novidade para ela, né? De repente ela se assustou com um monte de professor novo, turma grande e tal, né? Mas conseguimos trazê-la de volta. Nós precisamos agora, né, oportunizar e tal. Nossa, o pessoal ficou uma fera. Mas e as faltas? E como é que vai fazer um monte de falta que ela tem? E tá. Falei, não, calma, não se preocupa com essa parte da falta. Não se preocupa. Né, a família tem como justificar isso e tal, vamos aguardar, né? Se preocupa em receber a menina bem e dar oportunidade para ela tirar nota, né? Então, algo bem parecido aí com o que aconteceu com você. Professor, e o Mas, professor deveria colocar na balança o fato, chegou com uma nota ótima e depois não se adaptou e caiu. Então, o professor tinha que entender que essa menina tem potencial de aprendizagem. Sem O que dúvida. falta? Sem Só conquistar para que ela fique na escola e mostre o tanto que ela sabe. Sem teve, dúvida. teve um que chegou ao ponto, é seu xará, inclusive. Chegou ao ponto de falar Rafael. assim: seu xará, ele falou assim, de matemática. Eu não vou mudar a falta de ninguém, porque se alguém cometeu um crime lá fora e eu tiver dado presença, eu vou responder por isso. Eu falei assim: escuta, onde que você tirou essa conversa? Se você tem respaldo da mantenedora, meu filho, quem vai responder é você. Quem vai responder, no máximo, na pior das hipóteses, é a direção. E não é você. Ah, mas você não pode falar assim, Fei. Posso sim. Você não pode falar desse jeito. Você não sabe nem do que ele está falando ainda. Você já está colocando empecilho numa situação que ainda não é real. Falei, não, pode parar. Parou. Mas é isso, eu fui um aí com a tua fala. Ricardo Abraão, escolhe um número, por favor, e comenta sobre a frase que vai abrir ali. 2 minutos para você comentar, tá bem? Você escolheu um número.
Ricardo Abraão escolheu o número 1, então. Vai lá, Ricardo. Eu não estou ouvindo você. Veja se seu microfone não está fechado. O seu microfone está fechado, tá? Ainda está fechado, não estamos te ouvindo, tá, Ricardo? Ah, tá bem. Então vamos passar para frente, tá? Dó parou de funcionar. Vamos passar para o Ricardo Alexandre, então, Ricardo. O Ricardo Abraão abriu o número 1 lá. Você escolhe... Você pode escolher um outro número. Se quiser que eu faça um também, está tranquilo. Então vai. Tá? Avaliar não é medir, é compreender o percurso da aprendizagem. Eu acho que a gente debate tanto, conversa tanto sobre processo avaliativo, que às vezes falta aquele momentinho para a gente poder refletir sobre os resultados, porque os resultados em si, eles não são números, são métricas. É necessário a gente compreender como o aluno está aprendendo, de que forma está aprendendo, e como a gente consegue intervir para que a aprendizagem seja mais efetiva. Eu acho que o processo de avaliação é um momento ímpar para todos nós, porque a gente consegue compreender como trabalhar e de que forma trabalhar mais efetivo com os alunos. A gente busca a questão das diferentes avaliações, né, diferentes metodologias. Às vezes a gente tem que compreender que a avaliação não é somente objetiva, não é somente dissertativa, não é somente lacunas. Então, o processo avaliativo ele é muito, muito mais amplo. E até mesmo a questão das metodologias ativas que podem ser utilizadas como processo avaliativo, eu acho bem interessante. Né? Então, a gente tem uma gama muito grande, até mesmo as plataformas de aprendizagem são instrumentos avaliativos interessantes que a gente pode estar trabalhando e agindo como instrumento de aprendizagem. É isso, professor. Muito bom, Ricardo. É interessante que não é só aquele momento, né? Não é no final lá do primeiro trimestre, no final do segundo trimestre, no final do terceiro trimestre, a semana avaliativa, né? É mais amplo, é ao longo do ano, né? Acompanhar o aluno desde da primeira semana de aula até a última semana, acompanhar o desenvolvimento dele, como é que ele está, né? Como que está se dando esse desenvolvimento, como é que ele se dá o aprendizado com esse aluno, né? Realmente a gente tem que quebrar um pouco, né, os paradigmas, às vezes, de pensar que é só na data X, né, que a gente vai avaliar. É só no dia X que vou avaliar. Não, o avaliar é um processo contínuo. Né? Avaliar não é medir, é compreender o percurso da aprendizagem. Muito bom. Tânia, você escolhe um número, por favor, e comenta. Vamos com o 2, então. Número 2. 2 minutos, tá, Tânia? Uhum. Então, instrumentos avaliativos tradicionais podem limitar a evidência real da aprendizagem? Eu acho que não, né? Eles foram úteis até hoje, até, vamos dizer, na nossa época e tudo mais, né? E hoje é utilizado como as provas, vamos dizer, mais tradicionais. Então, eu acho que eles não, como se diz, limitam, os instrumentos tradicionais podem limitar? Não limitam. Só que a gente tem que, vamos dizer assim, não ficar só neles, né?
Como se diz, pode ter uma avaliação prova, mas pode ter uma avaliação através de um seminário, de uma apresentação, né, que antigamente era prova, né? Então, eu acho que a soma de todos, né, como se diz, com novas metodologias que estamos aí, com novas tecnologias, temos o laboratório, temos os quizzes, então, acho que esse combo aí, né, vai ajudar. Todas elas contribuíram. Se nós estamos aqui, nós pegamos prova, né? E nós tínhamos que provar realmente que nós sabíamos, né? E foi verdade, né? Tínhamos que decorar a tabuada, tínhamos que fazer N coisas, né? Então, e nós aprendemos. Então, quer dizer que a soma, né, o ampliar, né, vamos abrir os olhos, né, abrir a mente para novos meios que a gente vê bastante na tecnologia, isso tudo vai somar. Acho que tudo vem contribuir, porque, como se diz, a tecnologia mais antiga que existe no aprendizagem é o quadro com o giz, né? E ela se mantém até hoje para ensinar, né? Com a soma da tecnologia, que tudo é um progresso, um avanço, tudo vem para contribuir. O que não pode é ficar só parado no meio, né? Não querer usar o slide, não querer que o aluno apresente, daí aí o professor precisa, né, se formar mais, ter mais formação continuada, que nem nós estamos fazendo aqui. Eu acho que é isso. Está fechado o microfone, professor. Obrigado, Tânia. Muito bom. A Leda, ela está acompanhando um evento que está acontecendo lá na escola, então ela está aqui conosco, mas ela está só ouvindo, tá? Eu não vou chamar ela, a Leda, para falar. Ricardo, você quer... É a tua vez. Será que você consegue agora? Vamos tentar, Ricardo Abraão? Qual número você vai escolher? Número 9. Vamos lá. Consegue me ouvir agora? Sim, estamos ouvindo. Ah, que bom. Então, vou lá. Avaliar deve significar reconhecer avanços, não apenas identificar lacunas. Bom, concordo plenamente com essa afirmação. Até a gente, nas outras reuniões que a gente teve, a gente até chegou a comentar sobre, né, nesse sentido, que a gente tem que reconhecer, né, às vezes aquele aluno que tirava lá 3, tirava 4 nas avaliações, ele começou a tirar 5, começou a tirar 6, houve um avanço, né, de conteúdo, de aprendizagem, e a gente tem que saber valorizar, né? Então, reconhecer esses avanços, reconhecer a melhoria que esses alunos vão tendo, seja no Se Liga agora, ou no decorrer do ano, é de extrema importância. Então, concordo perfeitamente, concordo plenamente com essa afirmação. Tânia, o microfone teu está aberto, Tânia. Muito bem, avaliar deve significar reconhecer avanços, não apenas identificar lacunas, né? Somente identificar lacunas seria como apontar só erro, né? Aí fica difícil, né? Apontando erro, fica difícil o aluno é um adolescente, está em formação de personalidade, né? Ele não tem uma personalidade formada, ele não é seguro de si, e se só se aponta erro, puxa, fica muito difícil desse adolescente, né, se desenvolver, né? É um empecilho. Então, eu creio que, como o Ricardo colocou, né, deve sempre reconhecer os avanços, por menor que seja o avanço, mas sempre uma palavra de motivação, né? Sem contar também que a estima dos nossos jovens de hoje em dia, tá, da sociedade atual,
a gente percebe que eles têm uma estima um pouco baixa, né? Assim, muitos com dificuldade em casa, né? Então, a gente percebe assim, uma estima um pouco baixa na juventude atual. Então, qualquer estímulo, qualquer incentivo é bom para eles, né? Muito bem, Verdade, pessoal. professor. E concordo, a sua fala, assim, foi perfeita, no sentido até de sim, quando a gente, né, foca no erro do aluno, a gente está deixando de valorizar uma infinidade de processos, de avanços que ele teve no caminho, né? Nós mesmos, adultos que estamos, nós adoramos receber elogio, né? O professor, quando pôs lá comentou lá no meu portfólio lá, parabéns, né? Tá tudo ok. A gente lê, já se sente bem, né? Então imagine o aluno ali também, né? Aqui a gente está como aluno, né? Mas o adolescente, né? Com certeza, o valorizar pode estimular ele a ter avanços ainda maiores, né? Então, realmente, a tua fala foi excelente. Ricardo, obrigado por subir o documento aí, tá bem? Vou pedir para você tirar agora e nós vamos prosseguir. Compartilhando a tela novamente. Muito bem. O Se Liga prevê toda uma reorganização dos tempos e espaços, das metodologias, da dinâmica das aulas como um todo. Ali nós vemos uma distribuição, uma organização de sala de aula. Primeiramente, ali em cima do lado esquerdo, nós vemos uma distribuição das cadeiras em forma de círculo. Ao lado, nós vemos um semicírculo. Já mais embaixo, mais ali no estilo as carteiras distribuídas como ali no ônibus. E mais ao lado, em grupos de 4 carteiras, né? Então, são maneiras diferentes de organizar a sala de aula. Então, se mudamos as nossas metodologias, mas mantemos avaliações tradicionais, o que realmente está mudando? Isso é uma reflexão, tá, pessoal? Uma reflexão para nós. Quando se ensina com foco no desenvolvimento de competências, mas se avalia apenas a memorização de conteúdos, estamos, de fato, avaliando a aprendizagem? Outro ponto para se questionar: como podemos auxiliar os professores a repensar as suas práticas avaliativas para que estejam alinhadas às mudanças metodológicas implementadas? Então, muitas vezes, como o desenho mostra ali, muitas vezes a gente até o professor distribui as carteiras de modo diferente, faz uma coisa diferente, né? Tira daquela rotina que sempre foi, então distribui ali em círculo e tal, então mudou ali, a estrutura física mudou. Mas muitas vezes ele continua avaliando como sempre, né? Como sempre. Então, nós precisamos avançar, né? Precisamos ajudar, auxiliar os nossos professores, assim como deve se mudar a estrutura física. Nós somos encorajados na escola integral, existe as salas ambientes que encoraja a mudar, né? A distribuir o aluno de uma maneira diferente, conforme a sua disciplina, né? Para que ele possa ter uma nova disposição, um novo incentivo para aprender mais, né? Mas quando se fala em avaliação, será que está acontecendo isso também?
Então, assim, é um ponto para reflexão nossa, né? E reflexão e como nós podemos ajudar os nossos professores. Em seguida, nós vemos que é bastante comum entre os professores focar no ensino e não na aprendizagem. Muitos dão boas aulas, porém nem sempre conseguem desenvolver instrumentos avaliativos eficazes. Olha, agora que a gente entra na sala de aula para acompanhar as aulas dos professores, eu acho que essa afirmação aqui a gente tem vivenciado, né? Tem professor que ele é muito bom, né, em ensinar. Ele pega um assunto ali e ele destrincha o assunto. Tanto é que muitas vezes eu falo por mim, né? Eu entro na sala de aula para ficar um período, apenas para observar ali uma ação, mas a maneira que o professor desenvolve aquele assunto, ele acaba me envolvendo. Eu fico mais tempo do que eu havia previsto, porque ele é muito bom em ensinar, né? Mas será que ele também, na hora de construir um instrumento avaliativo, ele é tão bom quanto ensinar, né? É um ponto também para a gente refletir, né? E levar esse questionamento lá para os professores também, né? Nesse sentido, o que é fundamental compreender para apoiar os nossos professores e, consequentemente, os nossos estudantes? Você sabe diferenciar os conceitos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem? Olha aí, uma pergunta. Você sabe diferenciar os conceitos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem? Primeiro ali, objetivos de aprendizagem, que é o que o estudante deve ser capaz de fazer no final da aula. Esses são os objetivos de aprendizagem em uma aula. O que o estudante deve ser capaz de fazer no final da aula. Ou seja, ele passou aqueles minutos ali, aquilo não é em vão. Ele tem que ter assimilado alguma coisa. Alguma coisa, você planejou ali uma aula, um conteúdo, algo daquilo que você planejou precisa ficar ali no estudante, né, no público, ali na tua plateia. O outro aspecto, critérios avaliativos. É como o professor saberá se o estudante aprendeu. Isso aí também é crucial, né? Como? Porque o professor só pode planejar para a frente se ele tiver, né, a par de quanto os alunos estão sabendo ou não, né? Até para que ele consiga planejar dentro de algo que esteja ao alcance dos seus estudantes, né? Então, os critérios avaliativos, né, vão dar essa informação para o professor. O outro item são os instrumentos avaliativos, que são com que tipo de tarefa o estudante irá mostrar o que aprendeu. É uma tarefa escrevendo um texto, de uma maneira lúdica, representando alguma coisa, entendeu? Assim, tem certamente, com certeza, né, tem mais de uma maneira, mais de um instrumento para que o estudante possa demonstrar o nível de aprendizado dele, né? E, por último, as estratégias de ensino. Que estratégias eu posso usar para ensinar isso de forma eficaz, né? Então, esses são os conceitos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem. Então, compreender o percurso formativo que existe entre o objetivo de aprendizagem até a avaliação, compreender esse percurso que vai até a avaliação, é fundamental para contribuir com os professores na condução do referido percurso.
Agora nós vamos para os diretores em ação. Número 1, aprendendo um com o outro. Olha, vida. A atividade é a seguinte. Divididos em salas temáticas, realizar a leitura do estudo de caso, discutir a partir dos questionamentos norteadores, estabelecer um redator para os registros e sistematizados do grupo e um relator para socializar ao retorno de todos na sala principal. Pessoal, como a Leda está impossibilitada de participar ativamente do encontro, ela só está ouvindo, então não dá para a gente dividir em 2 grupos, tá? É isso, né, Leda? Tá tudo certo. Tá difícil, você não consegue, né, Leda? Entrar num grupo de debate, abrir tela, não dá, né? Tá bem complicado. Desculpa, professor. Ok, Leda, continua então nos ouvindo, tá? Então, pessoal, ao invés da gente dividir em 2 grupos, nós vamos participar em um grupo de 5 pessoas. Eu vou postar aqui no chat o estudo de caso, e vocês vão abrir o estudo de caso e vão definir um relator e vão debater em cima do tema. Eu vou postar já aqui no chat. No chat. No chat não está subindo, então eu vou postar no grupo do WhatsApp. Pessoal, eu postei no grupo do WhatsApp, que é o diretor Direfor Jornada 3, né? Tá ali o estudo de caso. Eu peço que vocês abram, e nós vamos continuar nessa sala aqui mesmo, né? Não vai dividir. E aí é só defina entre vocês uma pessoa que seja o relator e o redator. E aí vocês podem ler e vocês vão discutindo, que tem algumas questões ali para serem respondidas, tá bem? Aí depois a gente sai para um debate geral, ok? Podem então abrir lá no WhatsApp e fazer a tarefa de vocês. Um de vocês deve realizar a leitura, tá, pessoal? Professor, para mim não abriu, pediu solicitação de acesso. Para mim também não, prof. Se vocês abrirem lá no Class, é mais fácil, não é não? Daí abre já na reunião 6 e clica em estudo de caso, que abre tranquilo.
Abre uma paralela. Desculpe, minha internet está caindo. Você quis dizer fazer uma cópia, né, Cecília? É isso que você quis dizer? Quando Tá todo mundo eu venho... capenga esse fim de ano. Hã? Tá todo mundo caindo e capenga esse fim de ano. Pois é, cara. Não, eu tô moendo meu banco de dados, porque hoje minha escola ficou sem internet, eu tive que pagar minha escola bonita com todos os dados do meu celular. Foi uma luta. Se eu sumir é porque acabou minha internet. Imagino. Pobreza. Não, toda vez que eu entro na reunião, na Meet, eu já abro a paralela por conta da atividade. Daí eu deixo o meu Class aberto. E quando eu abro no meu Class, eu vou lá em atividades e já abro a reunião. No caso, hoje a R6. E daí, esses slides que você está passando, eu estou aberto paralelo aí, numa porta do lado. Aí eu clico lá no estudo de caso, já abri, já vi as questões, entendeu? Fica mais prático do que abrir no outro. Copio o link, tudo tranquilo. Pessoal, postei novamente lá no grupo de WhatsApp e cliquei e abriu aqui para mim. Veja se abre para vocês. Eu postei novamente, tá? Eu postei um outro link ali, novamente. O grupo de Refor Jornada 3. O professor ainda não está abrindo, não. Para mim não abriu. Então eu vou subir aqui, tá bom? Eu vou subir aqui e vamos... Abriu para alguém? Eu já tenho aberto, mas para aquela forma. Eu fui tentar abrir ali no seu, não abriu, não. Mas eu abro com a atividade do Classroom aberta ali, do lado, sempre. Estou subindo o documento. Ricardo Abrão, você conseguiu abrir o documento? Também não. Eu estou tentando abrir, indo pelo caminho que a professora sugeriu, mas a minha internet está péssima. Pessoal, então aí está o estudo de caso, né? Vocês estão visualizando, ok? Acho que um de vocês poderia fazer a leitura. Leda, você pode ler? Ela é Leda não. Leda não, desculpa. Oi? Cecília, Oi, já que você desculpa, está com o professor. documento aberto, a Leda não. A Cecília. Posso ler, professor? Isso, leia aí, os colegas vão prestando atenção, acompanhando aqui pela tela, tá bem? Tá bom. Estudo de caso, avaliação no Se Liga. Durante o período do Se Liga, em uma escola do ensino fundamental e médio, um professor do 9º ano decidiu inovar suas práticas pedagógicas. Ele utilizou metodologias ativas nas aulas, promovendo debates, trabalhos em grupo, dinâmicas e resolução colaborativa de problemas. Os estudantes estavam engajados, participativos e pareciam compreender os conteúdos. No entanto, ao aplicar a avaliação,
O professor utilizou uma prova tradicional de múltipla escolha, com peso elevado na composição da nota final. Para sua surpresa, os resultados foram baixos e não refletiam o envolvimento e o desempenho percebido em sala de aula. O professor procurou a pedagoga e a diretora, relatando sua frustração. Não entendo o que aconteceu. Nas aulas, eles participavam de tudo. Quando eu perguntava, eles sempre sabiam responder. Nas aulas era uma coisa. Eu realmente estava animado, mas na prova foram muito mal. A equipe pedagógica, que já havia realizado observações de sala de aula, reconheceu que as aulas eram realmente ricas e bem conduzidas, mas identificou um ponto crítico. O professor não diversificava os instrumentos avaliativos. A maior parte da nota era atribuída à prova objetiva tradicional. Os critérios de avaliação não estavam claros nem para o professor, nem para os estudantes. A forma de avaliar não estava alinhada às metodologias ativas aplicadas nas aulas. Diante disso, a pedagoga e a diretora decidiram realizar uma conversa formativa com o professor para repensar juntos os instrumentos e critérios avaliativos. Todo mundo conseguiu ouvir, acompanhar? Vamos para o desafio que nós temos adiante. Por que os resultados dos estudantes foram tão diferentes da percepção durante as aulas? 2. Quais os aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? 3. Como que a pedagoga e a diretora poderiam conduzir essa conversa com o professor de forma acolhedora e propositiva? Que perguntas poderiam ajudá-lo a refletir sobre suas práticas avaliativas? 5. Como sensibilizar o professor para alinhar as metodologias e avaliação? 6. Quais instrumentos avaliativos diferenciados poderiam ser sugeridos para evidenciar melhor a aprendizagem no período do Se Liga? E 7. Como o professor poderia definir critérios claros de avaliação e comunicá-los aos estudantes? Ensino do jeito, cobro de outro. Como vai dar certo? Né? Pessoal, a última tentativa aqui, eu consegui colocar no chat novamente o link desse estudo de caso. Talvez agora vá abrir para vocês. Alguém faz uma tentativa, por favor? Aqueles que não estavam conseguindo abrir. Está aqui no chat do encontro. Tentei abrir, professor. Olha lá. Ricardo Alexandre abriu. Também. Cecília abriu. Deu. Bom, acredito que todos conseguiram, né? Eu acho que vocês podem debater. Define quem que é o relator, quem que escreve, tá bem? Fui abrir e A caí. gente tem aí... Oi? Fui abrir e caí. Ai, tá no chat, tá? Pessoal, então defina um relator, né? E vamos respondendo as perguntas ali. A gente tem ali em torno de 12 minutos, 12 a 15 minutos para responder os 7 questionamentos aí, tá bem?
Uma das coisas que me chamou bastante atenção, colegas, em toda essa situação, primeiro que ele utilizou de metodologias ativas, né, uma metodologia diferenciada para dar a sua aula, né, com debate, com trabalho em grupo, mas na hora de cobrar, né, na hora de avaliar, melhor dizendo, ele foi para o tradicional. Então, ele ensinou de uma forma, que nem disse o professor, e cobrou de outra, né? Isso é uma das coisas assim mais gritantes a princípio. Uma outra coisa é que imagino eu que ele poderia ter aproveitado esses momentos, né? A avaliação não é só ali, né, na hora que o aluno senta para ser avaliado, né? É em todo o processo, como a gente já estava conversando, né? Então, por que não aproveitar os debates, né? Os momentos de debates para também já estar fazendo o processo de avaliação, né? Então, eu acho que ele teria que ter analisado todo o processo, né? Então, a cada momento que o aluno está ali fazendo aquelas práticas, ele tem que estar sendo avaliado. Ou talvez, tá? Já que ele queria, né, com alternativas, ele fazer um combo, né? No meu ver ali, porque ele muitas vezes, dependendo, vai precisar de uma prova formal, né? Vai que tenha, né, que provar a nota. Se fosse um diálogo, um debate, então fazer um combo, né? Podia, já que ele usou lá, podia ser através da interação com os alunos, né? Não deixar uma única prova para determinar, né? Poderia apresentar uma planilha, né? Então, uma apresentação, fizemos um trabalho, cada grupo vai fazer a apresentação agora do que eles aprenderam, né? Ali ele saía uma nota, ele teria ali, né? Porque daí é a oralidade dos alunos que estão apresentando. E daí, mais uma outra lá, as atividades que estavam fazendo na sala de aula. E a outra lá podia ser, então, uma soma, né? Fizesse uma média, que daí ele também teria uma formal, né? Aquele aluno que não foi bem, olha, ele não foi bem na oralidade, ele não foi bem nisso, ele também não foi bem nessa prova objetiva ali, ou que tinha que resolver a questão de matemática, porque questão de matemática, né, a gente sabe que vai ter que o aluno escrever, né? Podem apresentar lá no quadro, fazer o exercício no quadro, mas também teria que ter algo a mais ali para evidenciar o aumento da nota dele, né, do aprendizado dele. Concordo, prof. Concordo 100%, porque cai naquilo das cartinhas ali que a gente estava virando, né? Que algum prof acabou virando, que a avaliação ela não pode ser uma forma somente. Né? Não pode ser única e de uma forma só. Porque quando a gente abrange várias formas de avaliar, que nem você falou, você vai atingir vários alunos. Né? Então, o aluno ele vai ter a oportunidade de demonstrar que está aprendendo. Né? Não através só de um tipo de avaliação. Né? Concordo 100%. Isso, porque eu acho que na minha época era só formal e acabou. Né? Ali e se não fosse bom nisso, ia mal. Não, era o veredito final, né? Mas hoje, né? Hoje tem que fazer um combo ali, né? Não é porque senão daí uns dizem, muitas vezes a gente vê, né? Aquele professor só faz, dos professores, mas ele só faz isso, ele só faz aquilo, ele só escuta. Então, pega um combo ali, né? Faz um mix, já que a gente precisa utilizar todas, né? A tecnologia está aí também lá, ele tem o Matific, ele tem, por exemplo, ele tem o Quizzes, ele tem lá que ele está dando. No Se Liga Agora está lá, né? Tá os slides, tá as perguntas nos quizzes, estão... e é muito interessante todas as aulas que estão preparadas lá, que a gente estava dando uma olhada lá no... como se diz, recuperação, reforço e aprofundamento. Esse que é o problema do X da questão lá. Como é que o professor vai vencer fazer aquelas três propostas para os alunos, muitas vezes, explicando o conteúdo, se são três níveis que estão ali, né? 3 níveis. E isso também um pouco, os professores falam, veja só,
como é complicado para a gente trabalhar, que muitas vezes aquele nível que está mais avançado, ele atrapalha aquele que eu preciso da recuperação. Daí vamos dividir a turma. Daí está naquele emblema. Mas daí o professor não é o mesmo das 2 turmas, ou das 3 turmas. Daí sempre tem um esquisito que a gente entende que tudo ajuda, mas também cada escola vai ter uma particularidade. Então vamos dividir dentro da sala. Mas tem aquele aluno que vai me atrapalhar e poder dar recuperação. O que nós vamos fazer? Focar no qual que é o principal. A recuperação, no meu ver, é o principal ali, mas os outros também têm direito de levar a nota, né? Então, quer dizer que tem que saber, o professor tem que ter um comando muito bom e os alunos entender bem que a gente falou na vez passada, que os alunos precisam entender o objetivo, né? Da proposta, porque senão também Ele está levando a caneca dele? atrapalha. Depois eu vejo com o Léo. Cecília, o microfone teu está aberto. Pessoal, só lembrando, tem gente escrevendo já, alguém precisa escrever, tá? A conversa está ótima, as colocações de vocês tá fantástica, é isso mesmo. Só que alguém precisa ir escrevendo. Perdão, professor, estava me despedindo da minha filha. O Ricardo, Abrão, o Alexandre, vocês não conseguem porque eu estou com um note novo aqui e eu não consigo fazer aquele processo para eu ir digitando e vocês vendo. Porque o meu amigo ali de Maringá sugeriu para eu já ir escrevendo, mas eu não tenho essa possibilidade ainda, eu estou crua nesse sentido. Eu ajudo aí nas respostas. Se vocês quiserem, eu tiro o documento e vocês sobem o outro onde vai escrevendo e vai vendo. Também. Professor, achei que eu estava só no meu documento fazendo, eu fui colocando. Ricardo, então compartilha. Então compartilha o teu documento aí. Mas o documento que eu estou é o que está aberto na tela, não é? Não, o que estava na tela era o meu, eu que tinha subido na tela. Você abriu o seu particular, é isso? Clica em compartilhar com nós. Sobe ele. Eu fui digitando, fui... Ai, Esse meu xará é campeão, hein? Eu sou. Não, falou que é Ricardo, gente Esse boa. aluno é criativo, olha Tinha que só. ser Ricardo, né? Hein, Ricardo Abrão? Concordo. Dois, Ricardo, para socorrer nós. Cadê? Não, você começou bem, agora sumiu. Espera que eu vou procurar. Você começou a apresentar e agora sumiu. Tá. Achei o documento de novo. Mas podem ir conversando enquanto ele sobe, pessoal. Não vamos perder tempo. Professor, sente o Ricardo. Olha bem. Eu achei que era um documento que era para colocar no meu portfólio. Daí ele eu abri de novo, achei que estava só comigo. Dá para ler? Quer que eu Tá, mostre? sobe lá na primeira. Só um minuto. Na questão número 1. Ó, posso ler? Sim. Apesar que eu não estou bem, não. Doença de vômito hoje, não sei qual a razão. Acho que eu comi demais. Por estar ansioso. Porque a forma de avaliação utilizada, prova objetiva tradicional e com peso elevado, não estava alinhada às práticas pedagógicas aplicadas ao de aula, que era baseada em metodologias ativas, debates, trabalhos em grupo e resolução colaborativa. Foi o que vocês estavam falando, eu fui digitando. Os outros eu já fui fazendo. Nossa. Não é, professor, é que eu gosto de escrever mesmo. Alexandre, você já está eleito para as outras duas também. Pena que já está acabando. Não, das outras todas fui eu, tá? Parabéns. Desde o começo, que eu gosto. Queria ser assim. Tá? Na 2. Acho que a 1 tá bom, porque a 1 eu peguei mais em cima que vocês foram falando. Sim. Não coloquei a solução, tá?
porque não está pedindo solução. Ele não está pedindo, ele só está questionando, né? A Isso. solução acho que é mais para baixo lá, daí. Aí, quais aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? Essa primeira, que eu coloquei alinhamento entre metodologia ativa e instrumento de avaliação, eu acho o mais essencial, porque o instrumento de avaliação não estava adequado ao formato da aula, porque eu acho que a metodologia ativa ela tem que acompanhar o formato da aula. Lógico que nós ponderamos nota para os nossos alunos, só que a ponderação de nota não vem especificada que ela tem que ser única e exclusivamente como prova objetiva, né, ou dissertativa. Ela tem que ser diversificada. Aí foi a segunda coisa que eu coloquei, diversificação dos instrumentos avaliativos, né, porque o professor utilizava exclusivamente prova objetiva, que foi o que vocês comentaram também, tá? E, principalmente, aí foi outro comentário, foi do Ricardo ou da Tânia, não vou lembrar. A questão dos critérios avaliativos, a gente tem que deixar isso bem claro com os alunos, né? Porque a gente deixar meio aleatório dá a impressão que é muito subjetivo ao professor. Então, essa questão de subjetividade do professor em relação ao processo avaliativo dá a impressão, eu gosto do fulano, eu não gosto do fulano, o aluno é comportado. E às vezes nem sempre o aluno comportado é muito fácil, né? Às vezes o aluno em silêncio pode estar demonstrando uma dificuldade de aprendizagem. Querem acrescentar mais alguma coisa? Tá perfeito. Não? Como a pedagoga e a diretora, esse ano eu estou fazendo probatório de pedagogia. E faço o Direfor. Só está faltando mais uns 2 cursos para mim. E o tema do Direfor foi o Se Liga, então eu utilizei muito desse material para produzir essa parte, tá? Como a pedagoga e a diretora, eu poderia conduzir essa conversa com o professor de forma acolhedora e propositiva. Reconhecer inicialmente as qualidades das aulas, porque eu acho essencial, porque apresentou metodologias ativas riquíssimas, tá? Já mencionado nas observações de aulas, as aulas são ricas, engajadas pelo estudante. Então, se você tem aluno engajado, fica mais fácil avaliar. Apresentar o problema como oportunidade de crescimento profissional e não como falha. Isso aqui eu tinha colocado hoje cedo, tá? Numa observação que eu fiz no professor. Daí eu conversando com a pedagoga, ela que me orientou a colocar dessa forma. Eu achei bonito, estou usando. Que é o feedback sanduíche, né? Você mostra que ele está sendo muito bem, no entanto, você ainda tem um potencial para aprimorar. Perfeito. Correto. Mostrar com base nas evidências que o desafio está no formato da avaliação, não na prática pedagógica em si, né? Até o professor colocou também que a questão de nós avaliarmos a aprendizagem é diferente da gente avaliar o processo, né? Conduzir a conversa de forma colaborativa, propondo a construção conjunta de novos instrumentos e critérios avaliativos. Isso foi o que eu fiz hoje cedo, tá? Na conversa com o professor. 4. Essa 3 aqui eu já tinha resposta, tá bom? Eu copiei e colei. Pode contar? Que eu já tinha resposta, copiei e colei. Porque eu achei muito, muito frutífero o debate e a conversa que nós tivemos hoje cedo, por isso que eu acho importante colocar agora, tá? Que perguntas poderiam ajudá-lo a refletir sobre sua prática avaliativa? Que evidência você considera mais adequada para medir o desempenho do estudante quanto utilizar as metodologias ativas? Aqui não, a pergunta é o contrário. Aqui. Vamos lá. Que evidência você considera mais adequada para medir o desempenho dos estudantes quando utiliza metodologias ativas? Essas são as perguntas que nós devemos estar realizando, tá? A segunda pergunta, de que forma a prova objetiva dialoga com as atividades colaborativas envolvidas na sala? Porque eu acho que essa segunda pergunta é justamente o que foi colocado lá na primeira questão que a gente levanta, que a prática de sala de aula não está adequada ao processo avaliativo. Às vezes a gente assiste excelentes aulas e os alunos, eu vou falar o que os alunos falam, tá? Como que o professor dá essa aula? E eles elogiam o professor. Aí vai chegar na prova e dá aquelas questões de Enem, de vestibular, que ele não explicou na aula. É muita loucura, não entendo. Ele faz uma aula dialógica, uma aula colaborativa, uma aula disso, uma aula daquilo, e chega na hora e coloca aquelas questões. Eles falam sem pé nem cabeça de vestibular e Enem. Não trabalhou, não é? Às vezes trabalhou de uma outra forma, mas não está contextualizado. Como você comunica ao estudante o que será avaliado e como será avaliado? Eu acho que essa é a pergunta mais importante, tá? Aí, a
a 5, a 6, a 7, eu tinha a 7. Estava terminando de digitar. A 6, como sensibilizar o professor para alinhar metodologias ativas e avaliação. Mostrar que a avaliação precisa capturar a aprendizagem real e não apenas medir. Tá? O resto eu acho que até vou tirar. Explicando que a metodologia ativa exige avaliações diversificadas, acho que isso é importante, né? Um dia, eu me deparei com um professor, eu era coordenador de área, o professor estava encostado perto da parede, sentado, e os alunos iam saindo de um em um. E ele estava fazendo avaliação oral. Tinha uma outra professora de inglês que colocava uma mesinha de avaliação do lado de fora da sala. Ia fazendo avaliação oral com os alunos na disciplina de inglês. Eu, no começo, falei, nossa, o professor está doido, como que vai avaliar a fala do aluno? Não tem, não tem instrumento para isso, como que você consegue ponderar? Só que a gente, às vezes, está amarrado tanto ao sistema de papel, caneta e lápis, que a gente não percebe os outros instrumentos que são propositivos para avaliação. Que instrumentos avaliativos diferenciados poderiam ser sugeridos para evidenciar melhor a aprendizagem no período se liga? Aqui, novamente, tá? Essa é a parte que é o que está no próprio se liga, no material que eu estava trabalhando hoje na 10ª aula com os professores. Aí eu utilizei o próprio material que foi enviado para nós, tá? Do se liga. Rúbricas avaliativas, portfólios, autoavaliação, heteroavaliação, coerência com metodologias ativas, projetos práticos, avaliações formativas, registros observacionais, aí tem as plataformas digitais, trabalhos em grupos, coletivos, bem. Assim, a gente estava lendo, os professores não pode ter tanto instrumento avaliativo dessa forma. Eu falei, existe, é que nós ainda não temos a noção de como avaliar de uma forma coerente a nossa prática. E quando nós estávamos trabalhando a questão das plataformas, eu acho que as plataformas aqui, os trabalhos de equipe, trabalho coletivo, a apresentação, tudo vai ser válido para o processo avaliativo. Aqui, novamente, eu utilizei como base o material do próprio Se Liga, tá? Agora eu preciso aumentar aqui, porque ficou pequeno. Deixa eu voltar. Aqui. Como o professor poderia definir critérios claros de avaliação? Estabelecer... Eu sempre tive como prática avaliar aquilo que eu trabalho em sala de aula. A metodologia, lógico, né? Eu tinha um trabalho que eu fazia com os alunos que eu sempre gostei de utilizar o RCO, mas eu utilizava o RCO da seguinte forma. Eu pegava aquele material, preparava a minha aula, colocava as metodologias que eu achava necessário para o momento, gamificação e trabalho, estudo em pares, sala de aula invertida. E deixava um aluno monitor para mim. Na época nem tinha aluno monitor, deixava um aluno no meu computador para ele destacando as palavras que ele julgava importante, para o final da aula a gente retomar essas palavras para poder entender o contexto das palavras dentro do conteúdo. E no final ao longo do trimestre, eu deixava esses materiais para eles irem fazendo leitura, montando ficha, fazendo o que eles achavam necessário enquanto estudantes. Então, eles se organizavam em relação à própria escrita. E no final, assim, eles preparavam diários, fichários, encadernações, eles faziam até flipbook na época, né, isso há 4 anos atrás, e utilizavam isso como material de estudo. E eles faziam compartilhamento dos materiais de estudo entre eles. Então, eles podiam formar pequenos livretos em grupo. E os livretos bem elaborados poderiam ser utilizados durante a avaliação. E eu achava isso muito válido para eles. Para a prova, para mim, dar um bom resultado. Pergunta 7. Como o professor consegue definir os critérios? Aí, voltando. Criando rúbricas e descritores que expliquem claramente o que caracterizam um desempenho básico, adequado e avançado. Novamente, a gente volta lá à questão do político, tá? O desempenho básico, adequado e avançado, como trabalhar todas as etapas de aprendizagem, não somente aqueles que estão abaixo do básico. A gente tem que verificar também o processo de manutenção e ampliação dos conteúdos. Explicando os critérios aos estudantes no início das atividades, garantindo a compreensão. E essa explicação, o Lemov fala, deixe claro, né? A gente tem que trabalhar com o aluno, deixe claro, sem deixar claro qual que é a sua proposta de trabalho. É isso, professor. Cansei.
Ótimo, Ricardo. Pessoal, tem ainda alguns minutos. Acabou que o Ricardo falou mais, né? Ele estava como o relator ali, ele acabou falando mais, mas está aberto ainda para que vocês possam comentar em cima de tudo que ele fez ali. Está aberto para vocês fazer algum comentário, algum complemento, só comentar algo que ele já falou, tá? A participação de vocês é muito importante, tá, pessoal? Só lembrando que hoje, como teve a 10ª aula, você estava bem fresquinho a fala e a conversa, porque hoje a gente está com esse trabalho de se liga com os professores, e a gente está fazendo na nossa 10ª aula, nós tínhamos ontem, né, a gente fez hoje, na terça-feira, a 10ª aula, eu acho que está sendo bem positivo a gente fazer esse trabalho com os professores. Se alguém quiser comentar alguma coisa, senão nós vamos... Professor, sabe o que eu notei nas colocações do Ricardo Alexandre? Estou encantada, né? Com a facilidade dele da escrita. Olha aí uma avaliação, né? Eu já tenho essa dificuldade de expor pela escrita. Então, numa avaliação, mesmo que eu compreenda, mesmo que eu aí vou escrever, se a avaliação dada para mim é só pela escrita, eu já vou ficar no vermelho, né? Então, aqui dentro do próprio grupo, dentro da própria atividade, a gente pode se apropriar disso, né? E ver que até nós, com a experiência de vida, né, adultos, a gente tem essas dificuldades e como que a gente não consegue compreender do nosso estudante? Quando o Ricardo fala aí que o professor tem que colocar ali, deixar claro para o aluno o que ele está avaliando, é a que nós falamos e discutimos tanto no nosso curso, na escola, a sua intencionalidade. Professor, qual a sua intenção com a aula que você está trabalhando hoje? Não é só você ir ali cumprir, fazer a chamada. Não, tem que ter uma intencionalidade, porque se não houver a intencionalidade, você está só enchendo linguiça, você não vai conseguir atingir os objetivos. Então, e eu vi assim, o Ricardo Alexandre fez tudo isso, caiu como uma luva, mesmo porque ele também, como ele disse, as ideias estão fresquinhas, né? E coincidiu que é o tema que nós estamos ouvindo desde a semana passada, né? E nós, enquanto gestores, quanta leitura a gente já não fez sobre isso, né? Você levantou a mão, Ricardo Alexandre? É que assim, eu sempre trabalhei com produção e correção, fazer correção ortográfica e com as normas da BNT de TCC e monografia. Então, desde a faculdade eu já faço eu fazia disso um trabalho, porque como eu gostava de mexer com TCC, e muitos tinham dificuldade de colocar nas normas da BNT, aí eu fazia o meu trabalho, eu colocava os TCC e as monografias nas normas da BNT. Então, eu fazia disso não somente um trabalho, mas um projeto de leitura também. Ah, legal. Muito bom. Pessoal, vamos seguir. Então, eu peço você tirar o documento, por favor, Ricardo. E eu acredito que ele vai ter que compartilhar o link, né? Com a equipe. Sim, sim. Você copia o link e coloca no chat lá para nós, Ricardo, por favor. Daqui a pouco todos vocês vão usar esse link que o Ricardo vai colocar ali no chat. Vocês vão usar para fixar lá no seu portfólio, tá? Daqui a pouquinho. Só vou subir aqui o documento.
Muito bem, já fizemos a socialização. Agora nós estamos indo para o Diretores em Ação número 2, que é a hora de você abrir o seu portfólio, tá? Você vai abrir o seu portfólio e vai preencher ali a tarefa do dia. Vocês terão... Chegou a hora de registrar no portfólio dos seus aprendizados no campo Aprendizados e Reflexões do sexto encontro. Abrindo o portfólio, você vai lá no slide onde diz Aprendizados e Reflexões, sexto encontro. Lá você vai colocar o link que o Ricardo colocou no chat ali. Você vai fixa o link da atividade desenvolvida em grupo, o estudo de caso. Você também vai escrever uma prática avaliativa utilizada em sua escola durante o Se Liga, que considera eficaz e justifique o porquê. E registre ainda um ponto de melhoria, o que precisa ser repensado na forma como os professores estão avaliando os estudantes. Então, essas 3 tarefinhas eu vou dar 8 minutos para vocês fazerem, tá, pessoal? 8 minutos. Tá valendo. Só lembrando, no primeiro item é fixar o link o Ricardo postou aqui no chat. Só copiar do chat e colar lá no slide referente ao sexto encontro.
Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo a chamada, tá bem? A Ana Cecília não está presente. A Cecília Alice está presente. O Kleber está presente. Leonice está ausente. A Leda está presente. Ricardo Abraão e Ricardo Alexandre presente. Rosana ausente. Sandra ausente. E Tânia presente. Muito bem, pessoal. Vamos prosseguir. Só lembrando vocês estão trabalhando no portfólio de vocês. Só relembrando, nós estamos na reta final. Nós só teremos o encontro da semana que vem. E depois, no seguinte, vocês já vão apresentar já é final, já. Vocês já estarão apresentando o documento de vocês. Então, eu peço que vocês entrem lá na implementação, preencham, são pouquíssimos slides a implementação, são ali 4 slides só. Entra, preenche, faz o planejamento lá do Se Liga dentro da implementação, é coisa rápida de fazer. Desculpa falar assim, né, porque feriado é feriado, mas de repente, depois que você já descansou bem, se você puder entrar lá um pouquinho ali, uns 40 minutos, colocar em dia isso, sabe? É coisa rápida. Não deixa para o final, tá, pessoal? Não deixa. Vai, toca ali, faz a tua implementação e se tem alguma coisa atrasada do portfólio,
coloca em dia também. Aproveita esses dias aí, tá? Vamos seguir então, pessoal. Estamos indo para o encerramento, então. Tânia, leia esse texto para nós, por favor, e comenta em 1 minuto. Tá bom. A avaliação para a aprendizagem está vinculada a uma concepção formativa de avaliação, porque acompanha o processo de aprendizagem dos estudantes de forma contínua. Professores e estudantes participam de forma ativa e intencional no processo avaliativo. Privilegia a participação dos alunos e aumenta seu nível de autonomia, confiança e autoestima por meio do diálogo, da reflexão e da compreensão de como aprender. Poderia aqui citar um exemplo, né, deixar claros os objetivos, né, para os alunos, a importância, né, do porquê da avaliação também, né, os pontos que vão ser avaliados, quais são os critérios, quais são as rubricas que o professor vai utilizar, quais são os métodos que ele vai fazer, como eu penso assim, tem que ter um combo, não pode ser um único instrumento, né, está praticando várias metodologias, então, utiliza dessas metodologias para formar a composição da nota, porque se ele não se sai bem numa maneira, né, o professor viu, olha, tem um problema ali, mas ele consegue resolver. Ali o professor já vê qual que é o nível do aprendizado do aluno, né, e ele participando de todo esse processo e ele entendendo, não simplesmente o professor dá o conteúdo lá e entregar uma prova para o aluno. O aluno, muitas vezes, meu Deus do céu, né, o que eu vou fazer aqui, conforme for a avaliação, né, vai ter alunos que aqueles que conseguem bem, né, do método tradicional, tem aqueles que não conseguem, então, e tem aqueles alunos que precisam ter esse olhar mais carinhoso do professor, para que ele entenda que cada um tem uma maneira de aprender, né, então, as suas particularidades. Então, esta confiança, né, esse conhecimento, vamos dizer, a possibilidade dele participar ali, claro, tudo deixando bem claro que quem é o professor e quem é o aluno ali, né, porque o aluno também não pode querer ditar as cartas para o professor, mas ele pode participar ativamente ali do processo, né, pois ele é o mais interessado também, né, vamos dizer assim, em entender como é que está o processo do ensino mais na atualidade, né. Isso mesmo. Eu creio que isso ajuda bastante. Tá ótimo, Tânia. Muito obrigado, tá? De nada. Senhor Jesus. Então, seguindo. Não saiba mais, sugestões de instrumentos avaliativos diferenciados para o Se Liga. São aqui alguns documentos que vocês podem usufruir deles, né? Avaliação da aprendizagem, componente do ato pedagógico do Lucchesi, e também por que e como ir além das provas tradicionais, olha, interessante. E o que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem também do Lucchesi. Estamos chegando no final aqui, agora é a hora de nós tirarmos a nossa foto. Deixa eu tirá-la aqui, abaixar a apresentação. Eu vou pedir para que vocês deem aquele sorriso bonito que vocês têm e peço para que um de vocês faça um clique aí para nós e poste no grupo lá de WhatsApp, por favor, tá? Eu vou contar até 3. Quem vai tirar foto se prepara. Vou contar até 3, e 1, e 2, e 3. Isso. Muito bom. Pessoal, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Uma ótima semana, ótimo feriado, descansem bastante. Aproveitem, tá bem? Próxima semana estamos juntos novamente. Tchau. Tchau, tchau.